Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa sexta-feira e vou falar um negócio para você, hein? Apuração e segredo revelado, a situação contratual de JP pode gerar mais uma crítica grave à diretoria do Vasco e eu vou trazer para você aqui essa informação. E olha só, vamos falar também sobre venda milionária, é o Vasco arrecadando milhões em mais um cria da Colina vendido. A gente vai trazer para vocês essas informações aqui importantíssimas e, claro, a situação envolvendo a coletiva do técnico interino, Felipe, diretor técnico do Vasco, pode causar problema por conta do estatuto, tá? Então preste atenção. A gente vai trazer aqui todos os detalhes dessas informações para vocês nesse momento, né? Muito turbulento no Vasco, tá? Enfim, a gente vai trocar essa ideia e você é o nosso convidado aqui para ficar bem atualizado. Então antes, peço para você deixar o joinha aqui embaixo para dar aquela moral e claro, corre aqui nos comentários, sempre deixando a sua opinião porque é a base do nosso trabalho. E claro, como sempre, você quer comprar a sua camisa do Vasco, besutesportes.com.br, o link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Você que gosta, né, daquelas camisas retrô, aquelas camisas para você tirar aquela onda com a galera aí na sua cidade, corre aqui no primeiro comentário fixado, beleza? Você não perde nada clicando no link aqui da Bezute Esporte e garante aí completar a sua coleção de camisas. Lembrando, só você que está assistindo esse vídeo, comprando 2 camisas você leva 3. Então é a oportunidade única para você completar a sua coleção, beleza? Olha só, link tá aqui. Primeiro comentário fixado. Bom, vou chamar a vinheta. Enquanto a vinheta passa, como sempre, você deixa o like para dar aquela moral. E claro, não saia do vídeo, porque eu acho que eu preciso muito saber o que você acha sobre esse assunto que eu vou falar aqui a respeito de valores dos crias da Colina. Solta a vinheta, bora pro vídeo. Milhões na conta do Vasco, é isso mesmo. A gente vai falar bastante aqui sobre mais uma opção de compra exercida pelo clube que está atuando com um cria da Colina. E a gente vai falar bastante sobre esse assunto porque os valores são muito contraditórios dentro de uma valorização ou desvalorização da base vascaína. Olha só, hein? Preste atenção, a gente também vai revelar aqui valores e as questões contratuais de JP. A opção de compra eu já sabia que existia e o Vene Casagrande trouxe o valor exato dessa opção de compra do jovem JP que está lá no Avaí jogando muita bola. A imprensa local, né, lá em Florianópolis já se entregou ao jogador. No Avaí existe uma aceitação absurda para com a contratação desse atleta e olha só, hein, com a opção de compra a qualquer momento o Avaí pode exercer essa questão contratual, esse gatilho no contrato e fazer aí a aquisição do jovem JP. Bom, falando em aquisição, o Ludogorets lá da Bulgária pintou aí grana nos cofres do Vasco, porque exerceu também a opção de compra do Eric Marcos, um jogador que tinha muito destaque ali na base, né, criado pelo Vasco, apenas 21 anos hoje, e por ser um destaque lá na Bulgária, o Ludogorets exerceu a opção de compra. Então agora, 80% do Eric Marcos pertence ao Ludogorets lá da Bulgária. Para mim, na minha opinião, com todo respeito, valor muito baixo. Valor muito baixo para um jogador que é criado no Vasco desde cedo, desde pequenininho ali. Para mim, o valor está muito abaixo daquilo que a gente esperava aí por um jogador criado ali em São Januário. Porém, teve as suas oportunidades, sim, jogou com a camisa do Vasco em várias oportunidades, mas não conseguiu se firmar. Então, observando esse cenário, o Vasco coloca aí cerca de 7 milhões, pouco mais de 7 milhões na cotação atual do euro, né? Pelo valor de 1,1 milhões de euros na conta do Vasco, batendo aí 7,29 milhões de reais, mais ou menos aí 7 milhões, pouco mais de 7 milhões nos cofres do Vasco. Mas olha só, a situação do Eric Marcos é algo em particular do torcedor que às vezes criticava muito o jogador em campo, mas o JP que não teve oportunidade, ofuscado por Souza, por Zé Gabriel no início da temporada, pelo próprio De Luca, também ali no Campeonato Carioca, né? O JP não tinha essa oportunidade de atuar, saiu do Vasco por empréstimo, foi exatamente para o Avaí. O técnico Jair Ventura adorou, né, a chegada do JP no Avaí. Por que eu estou falando isso? Porque lá em Florianópolis ele já tem uma aceitação absurda, não só da imprensa, mas também do clube. E aí, a gente já sabendo que existia essa opção de compra, ficava a dúvida que o Vene Casagrande trouxe hoje.
que são os valores dessa opção de compra. E aí entra aqui o nosso debate, que eu quero saber a sua opinião, que é muito importante você ali nos comentários para a gente falar muito sobre isso. Olha só, presta atenção. O JP, para ser jogador do Avaí, o Avaí exercer a opção de compra de 50% dos seus direitos econômicos e atrelar essa porcentagem para si, o Avaí terá que desembolsar cerca de 1 milhão de euros. É isso mesmo, mais um pouco mais de 6 milhões de reais. Tem noção que para um jovem como o JP, isso é um absurdo? Um jogador que está em alto desenvolvimento, um jogador raro no futebol, teve oportunidades aqui no Vasco, mas teve algumas dificuldades, principalmente de ritmo de jogo, questões físicas, que precisa ter rotatividade e minutagem para se desenvolver. Alguns torcedores criticavam muito essa parte do JP, a falta de intensidade, mas lá no Avaí ele está tendo essa intensidade. Por quê? Porque tem minutagem. A partir do momento que você tem minutagem, o seu nível de intensidade em campo muda demais. E é o que está acontecendo com o JP lá no Avaí. Aí eu falo para você, apenas 6 milhões, pouco mais, né, de 6 milhões de reais para perder o JP. Isso é um absurdo. Estão sucateando os garotos, sucateando a nossa base. Eu não esperava menos de 20 milhões para tirarem o jogador do Vasco. Eu sei que é cerca de 50% dos direitos econômicos, mas é um valor muito baixo. É muito baixo para perder um jogador como o JP. Ah, Lineker, mas o JP teve a oportunidade dele. Aqui ele não jogou bem. E está arrebentando no Avaí, despertando vários interessados no futebol dele. Então, tá aí, mais uma vez. Talvez se ele tivesse uma oportunidade quando o Zé Gabriel teve lá no início da temporada, o De Luca teve lá no início da temporada, o Souza também teve no início da temporada, o porquê a gente não entende. Se fosse o JP ou até mesmo os outros garotos da base, talvez essa intensidade que todo mundo critica, essa questão de velocidade, teriam sido resolvidas com minutagem. E agora a gente pode perder o JP por apenas 1 milhão de euros, tá? Parabéns aí a mais uma vez sucatearem as nossas maiores joias, né? O que tiraria o Vasco desse desespero financeiro e traria sim uma visão diferente de responsabilidade financeira nesse momento muito difícil do Vasco com os cofres. Então, grana no bolso do Eric Marcos, né? Cerca aí de 7 milhões de reais, e agora a opção de compra do JP revelada. Olha só, agora eu vou falar de coisa séria aqui, porque na coletiva de imprensa que eu estive presente e fiz a pergunta sobre o Capasso para o diretor técnico / técnico interino do Vasco, a gente tem aí agora uma informação do Gilmar Ferreira que fala sobre o estatuto do clube. Olha só, no parágrafo 7, o artigo 47 do capítulo 7 do estatuto delibera os poderes, caso incorram em ato de gestão irregular ou temerária, os dirigentes eleitos ou nomeados serão imediatamente afastados pelo período de 5 anos. Bom, ou seja, como diretor nomeado para a pasta de futebol, Felipe Loureiro jogou contra o próprio patrimônio, que seria o Capasso, um ativo do clube, um jogador que tivemos aí um custo de cerca de 9 milhões de reais, né? E depois do balanço também, né, que a dívida do clube ultrapassa 1,1 bilhões de reais, a gente vê que esse é um caso muito sério a ser analisado diante de um patrimônio do clube, do futebol, da SAF, que é o Capasso. É um jogador que vale, aí acabei de falar, né, custou aos cofres do Vasco cerca de 9 milhões de reais e foi aí, entre aspas, né, sucateado pelo diretor técnico / treinador interino Felipe. Então a gente tem aí esse grande imbróglio, uma dificuldade absurda para a gente ver como que vai ser a sequência dessa questão. Eu não acredito em punições nessa natureza, até porque o Felipe faz parte da diretoria, o Vasco hoje tem por sua maioria ali os conselheiros, enfim, tem uma facilidade interna na política, mas se for respeitar, segundo o Gilmar Ferreira, o estatuto, a coisa pode ficar feia para o diretor técnico Felipe. Eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, é claro, a sua participação aqui é muito importante. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu tô voltando com mais informações. Forte abraço, saudações, Vasco.